Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Aberta Online, e no vídeo de hoje, vamos responder a um quiz bíblico, com 20 perguntas sobre o Novo Testamento. Vamos testar os seus conhecimentos, e ver se você realmente conhece a Bíblia Sagrada? Já vai anotando quantas perguntas você consegue acertar, e no final do vídeo deixe nos comentários. Mas antes, se inscreva no nosso canal, e deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Assim, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a Palavra de Deus. Vamos para o quiz. Pergunta 1. Qual o nome da pessoa que foi forçada a ajudar Jesus a carregar a cruz? Alternativa A. Simão de Cirene. Alternativa B. José de Arimateia. Alternativa C. João Batista. Alternativa D. Filipe de Cirene. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Simão de Cirene. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Lucas capítulo 23 versículo 26. Pergunta 2. Quem quase morreu afogado por fraquejar na fé? Alternativa A. João. Alternativa B. Tiago. Alternativa C. Pedro. Alternativa D. Mateus. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Pedro. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Mateus capítulo 14 versículo 29 ao 31. Pergunta 3. O que os soldados ofereceram para Jesus quando sentiu sede? Alternativa A. Vinho. Alternativa B. Vinagre. Alternativa C. Água. Alternativa D. Veneno. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Vinagre. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mateus capítulo 27 versículo 48. Pergunta 4. Segundo o Apocalipse, por que os 144 mil filhos de Israel foram marcados nas suas testas? Alternativa A. Para serem profetas. Alternativa B. Para serem presos. Alternativa C. Para serem executados. Alternativa D. Para serem protegidos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Para serem protegidos. Então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar: Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil, de todas as tribos de Israel. Apocalipse capítulo 7 versículo 2 ao 4. Pergunta 5. Qual o discípulo que era chamado de Dídimo? Alternativa A. João. Alternativa B. Pedro. Alternativa C. Tomé. Alternativa D. Tiago. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Tomé. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. João capítulo 11 versículo 16. Pergunta 6. Com o que são comparados os que são nascidos do Espírito? Alternativa A. Com o vento. Alternativa B. Com a água. Alternativa C. Com o fogo. Alternativa D. Com a terra. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Com o vento. O vento sopra onde quer,
Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai, assim acontece com todos os nascidos do Espírito. João capítulo 3 versículo 8. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber, está gostando desse quiz? Então já deixa o seu like pro YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas. Pergunta 7. Como se chamava a aldeia onde vivia Lázaro e suas irmãs? Alternativa A. Cafarnaum. Alternativa B. Nazaré. Alternativa C. Betânia. Alternativa D. Jericó. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Betânia. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente. João capítulo 11 versículo 1. Pergunta 8. No dia da escolha do substituto de Judas, aproximadamente quantas pessoas compunham a assembleia? Alternativa A. 100 pessoas. Alternativa B. 120 pessoas. Alternativa C. 140 pessoas. Alternativa D. 200 pessoas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. 120 pessoas. Naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. Atos capítulo 1 versículo 15. Pergunta 9. Antes da ressurreição de Cristo, para onde iam as pessoas que morriam em Deus? Alternativa A. Para o seio de Abraão. Alternativa B. Para o purgatório. Alternativa C. Para o céu. Alternativa D. Para o jardim do Éden. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Para o seio de Abraão. Veio a morrer o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico, e foi sepultado. Lucas capítulo 16 versículo 22. Pergunta 10. Com quantos discípulos Jesus se encontrou no mar de Tiberíades? Alternativa A. 4. Alternativa B. 5. Alternativa C. 6. Alternativa D. 7. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. 7. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. João capítulo 21 versículo 2. Pergunta 11. Em casa de quem desceu o Espírito Santo enquanto Pedro falava? Alternativa A. De Cornélio. Alternativa B. De Paulo. Alternativa C. De Maria. Alternativa D. De Filipe. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. De Cornélio. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. A seguir Pedro disse. Atos capítulo 10 versículo 44. Pergunta 12. Que idade mínima, Paulo recomenda que a viúva tenha para ser inscrita, nas que estão sem amparo e necessitam de ajuda materiais da igreja? Alternativa A. 40 anos. Alternativa B. 50 anos. Alternativa C. 60 anos. Alternativa D. 70 anos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. 60 anos. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel a seu marido. 1 Timóteo capítulo 5 versículo 9. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber o seu nome e de qual estado você é. Então escreve aí nos comentários pra gente saber. Pergunta 13. Entre os primeiros diáconos de Jerusalém, quem sobressaiu? Alternativa A. Nicolau e Silas. Alternativa B. Estevão e Filipe. Alternativa C.
Tito e Timon. Alternativa D. Gaio e Nicanor. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Estevão e Filipe. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Atos capítulo 6 versículo 5. Pergunta 14. Paulo deixou Trófimo em Mileto, e informou a Timóteo que ele Trófimo estava. Alternativa A. Para ser preso. Alternativa B. Recolhendo ofertas. Alternativa C. Doente. Alternativa D. Trabalhando. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Doente. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. 2 Timóteo capítulo 4 versículo 20. Pergunta 15. Que autor do Novo Testamento costuma chamar os cristãos como filhinhos? Alternativa A. Paulo. Alternativa B. João. Alternativa C. Pedro. Alternativa D. Lucas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. João. Filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. 1 João capítulo 2 versículo 12. Pergunta 16. Epafrodito foi um contemporâneo de Paulo que. Alternativa A. Lhe trouxe as ofertas. Alternativa B. Era seu primo. Alternativa C. O entregou a César. Alternativa D. Lhe causou problemas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Lhe trouxe as ofertas. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente, estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Filipenses capítulo 4 versículo 18. Pergunta 17. Ao dizer que não deve haver entre os cristãos pessoa imoral ou profana, que personagem do Velho Testamento Paulo usa como exemplo? Alternativa A. Davi. Alternativa B. Caim. Alternativa C. Esaú. Alternativa D. Saul. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Esaú. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Hebreus capítulo 12 versículo 16. Pergunta 18. Complete, mas quem odeia seu irmão está. Alternativa A. Em Cristo. Alternativa B. Matando. Alternativa C. No mundo. Alternativa D. Nas trevas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Nas trevas. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. 1 João capítulo 2 versículo 11. Antes da próxima pergunta, eu gostaria de pedir a sua ajuda para assim que esse vídeo terminar, compartilhe ele, nos seus grupos de WhatsApp e com seus amigos e familiares, e os desafie para saber se eles conhecem mais a Bíblia do que você. Fazendo isso, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a palavra de Deus. Pergunta 19. Qual foi o tema do discurso de Paulo em Atenas? Alternativa A. Sem Deus, tudo é ilusão. Alternativa B. O Deus desconhecido. Alternativa C. Deus é amor. Alternativa D. O poder do perdão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. O Deus desconhecido.
Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Atos capítulo 17 versículo 23. Pergunta 20. A carta de 3 João foi escrita para um homem chamado. Alternativa A: Tito. Alternativa B: Crispo. Alternativa C: Judas. Alternativa D: Gaio. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D: Gaio. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. 3 João capítulo 1 versículo 1. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante. Assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente e até o próximo quiz.